Queridos líderes eclesiásticos de todo o país, em primeira mão eu quero dizer que eu acredito na unção derramada sobre vocês. Acredito nas nossas lideranças, acredito na cobertura espiritual e acredito na direção espiritual. É por isso que eu venho nesta trazer esse vídeo, não só a vocês, mas também a todo cristão que conhece da Bíblia. Esse vídeo é direcionado diretamente a cristãos e líderes eclesiásticos de todo o nosso país chamado Brasil, a todo cristão. Muitos de nossos irmãos ainda não se deram conta da necessidade que nós temos de entender um pouco sobre a política do nosso país e do mundo. Mas eu vou falar agora um pouquinho de um ponto sobre a política do nosso país. Por favor, tenha um pouquinho de paciência e não entenda que eu venho aqui fazer politicagem, mas uma coisa muito importante para a sobrevivência do Evangelho. Nós sabemos que nós temos líderes políticos no alto escalão do poder, governando o nosso país, que é contra os nossos princípios bíblicos, aos nossos princípios cristãos. E por que não dizer também e incluir os patriotas, os princípios Deus, pátria, família? Porque isso se estende também a todo patriota que tem Deus como sumo sacerdote, que tem Deus como nosso gestor, como nosso pai, como nosso orientador, como nosso cuidador. A maioria do nosso povo, dos nossos irmãos, ainda não caiu a ficha da necessidade que nós temos do voto impresso. E muitos de nós, a maioria, ou seja, todo cristão, tem orado pelos seus governantes. Mas eu queria saber se você tem se atentado a saber o que está passando os nossos senadores e os nossos deputados federais na Câmara dos Deputados Federais e no Senado para defender os princípios cristãos, para defender a liberdade, para defender a democracia. Será que você tem se atentado que muitos deles estão correndo risco de vida e precisam da nossa ajuda? Nós temos orado, eu sei que os senhores têm orado e de verdade têm se preocupado com o país, mas tem também se atentado a saber quem são os nossos líderes que estão lá no poder, na Assembleia Legislativa, lá no Senado, né? Na Câmara dos Deputados Federais, e em toda a escala, o alto escalão do governo. Eu queria lembrar aqui alguns dos nomes bíblicos que sabiam, pelo menos alguns, que para falar das coisas de Deus, para enfrentar as guerras de Deus, estavam cientes da política no momento. Nós precisamos aqui do voto impresso. E sem nós termos união, unidade, quando eu digo unidade, eu estou falando a toda a igreja, não estou falando para uma placa de igreja. Nós precisamos nos unir, esquecer a divisão de placas, a perseguição de uma igreja contra a outra. Talvez você não faça isso, essa divisão, mas talvez você não tenha unidade com os outros irmãos. Nós precisamos de todos juntos, todos aqueles que lutam em rumo ao céu, todos aqueles que lutam em busca de alma, todos aqueles que buscam um mundo melhor baseado nos princípios de Deus, na liberdade cristã. Eu vou citar aqui Paulo, que teve um papel fundamental no seu tempo de ministro do Evangelho, como apóstolo. Paulo foi aquele que teve o princípio fundamental para explicar sobre o Evangelho e o judaísmo. Para isso, Paulo precisava saber da política da época, o que estava acontecendo. E nós, para orientar os nossos subliderados, né, você líder cristão, pastor, bispo, apóstolo, missionário, para você orientar, você precisa de estar atualizado pelo menos em um pouco. Procure saber quem são os nossos representantes que estão lá no poder, que defendem os princípios bíblicos, que defendem o povo de Deus. Também podemos citar mais alguns. Eu até anotei aqui líderes políticos bíblicos, reis como Davi, Salomão, juízes como Moisés, Josué, governadores como José, Amã e Pilatos. Todos esses e outros
para poder defender os princípios de Deus, para atender o seu chamado, para fazer o seu chamado, eles precisaram também estar cientes da política. Eles sabiam o que estava acontecendo no país, o que estava acontecendo no território, o que estava acontecendo naquele governo, para orientar o povo de Deus. E é isso que nós estamos precisando, porque vamos precisar em breve de toda a nação brasileira. E os cristãos é o povo que eu acredito que vai libertar este país através do Senhor Jesus Cristo. Muitos acreditam que é só orar, mas há casos que é orar e agir e entender o que está acontecendo. Lembrando que temos homens lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados Federais que estão precisando da nossa ajuda, inclusive deputados e senadores correndo riscos de vida e outros representantes. Procure saber até na sua cidade quem são os vereadores que defendem os princípios cristãos, os prefeitos, os governadores. O que você tem feito durante a política? Você tem orientado o seu povo? Tem chegado na sua igreja e falado, olha, a situação do nosso país é assim, assim, assado. Olha, eu tenho acompanhado a política e olha, as pessoas que defendem o cristianismo, que defendem os princípios bíblicos, são fulano, ciclano, ciclano. Escolha dentre eles. Não é pegar e falar, ora e escolhe. Não, nós precisamos orar. Mas é igual orar e não olhar a política para poder falar de política e orientar os nossos subordinados, ou seja, os subordinados de vocês, você precisa entender, assim como a Bíblia. Claro que os senhores oram, mas antes de orar, não lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus também nos aponta para entender o que está acontecendo no nosso país. Isso ficou bem claro nas palavras, nos livros bíblicos, nas histórias bíblicas, nos ensinamentos bíblicos. Em Provérbios 24, tem uma mensagem que eu vou deixar em alguns vídeos meus, né, que fala bem assim no versículo. Provérbios 24, 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Em outra versão de Provérbios 24, 6, diz bem assim, porque com conselhos prudentes tu podes sair à guerra, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Do que essa palavra está falando? Está falando de conselheiros, e esses conselheiros nossos são vocês, os nossos líderes eclesiásticos. E o que eu estou falando aqui não é uma afronta, mas sim um pedido, um apelo de necessidade. Precisamos de orientação. Se for preciso sair às ruas, iremos sair pacificamente, mas queria muito que nós saíssemos orientados pelos nossos líderes cristãos, pelas pessoas que são representantes de Deus aqui na terra, para orientar o povo, orientar as ovelhas, que ele vai dar conta delas no final dos tempos. E essa não deixa de ser uma missão muito importante. Eu não estou aqui citando como você vai fazer isso, porque, como eu acabei de dizer, orientado pelos nossos líderes cristãos, buscando em Deus, certamente vocês terão orientação. E isso em unidade. Todos os líderes, ou o máximo de líder que nós pudermos no país, líder da igreja A, B, C, não olhe para a placa de igreja, mas olhe para o Senhor Jesus Cristo, olhe para a necessidade do povo, olhe para a necessidade da nossa nação. Há uma luta agora para que volte o voto impresso. É uma coisa justa. O voto impresso, ele não permite, ou no mínimo traz uma dificuldade maior para que haja fraude nas urnas. E tendo eliminado essas fraudes, o nosso povo, o povo de Deus, tem uma liberdade maior. O nosso povo tem a liberdade de sair e votar e realmente ser contabilizado o voto dele. Então é uma causa justa. Nós estamos caminhando para uma entendeu, né? Eu não vou dizer porque senão o meu vídeo cai. Eu acho que com palavras que eu já disse atrás, o vídeo vai cair. E se nós não nos atentarmos a isso, não sairmos às ruas na hora necessária, ou o povo de Deus não tomar uma iniciativa, o inimigo vai tomar conta. O inimigo toda a vida, ele quis estar no poder. Nós sabemos pelas histórias bíblicas de Gênesis, Apocalipse, ele sempre procurou liderar. E às vezes nós olhamos e pensamos bem assim, não, nós vamos orar, Deus não vai permitir aqui no Brasil. Mas não é bem assim, não é só isso. Há situações em que precisamos de orar, mas precisamos estar antenados, atualizados no que está acontecendo para sabermos como agir.
Eu queria que você, líder cristão, pensasse um pouco mais nessa responsabilidade que está sobre as suas costas, sobre as minhas costas também, porque uma vez que eu ou qualquer irmão, qualquer pessoa que teme a Deus entendeu isso, também está na responsabilidade dele de orientar o outro. Talvez eu seja uma pessoa, talvez não, eu sou uma pessoa que não tem um público grande, talvez vocês tenham uma igreja que é pequena, ou poucas ovelhas, ou de repente muitas ovelhas, mas não é hora de olharmos para isso, mas de se unires grandes e pequenos rebanhos, grandes e pequenos líderes, todos os povos do Brasil unidos em uma só voz. Nós vemos aí quantas situações, eu ia citar algumas, vou citar aqui só os muros de Jericó, que rodearam em paz, pacificamente, e venceram a guerra. Podemos ver outras também, né? Mas eu não vou estar citando aqui, porque eu estou falando para pessoas que são teólogos, que têm muito mais conhecimento, tanto bíblico como espiritual, que tem a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, pessoas que sabem discernir muito mais do que eu estou falando. Nós estamos aí com um projeto agora, se eu não me engano, foi aprovado ontem, que era de 27% na taxa de imposto. Muitas pessoas não têm se dado conta. Isso já vai vir o princípio de uma ditadura. Tá bom? Entenderam, né? É só você acompanhar algumas postagens ou me pergunte, né, no meu canal ou de alguma forma, procure me achar aí, que eu vou te mostrar. Magno Malta mesmo, um homem que defende os princípios cristãos, tem falado muito sobre isso nesses dias. Temos aí o senador Cleitinho também. Procure acompanhar alguns desses representantes do nosso país que defendem. Eu acho muito difícil um líder cristão orientar o seu povo sem conhecer um pouco da política, sem conhecer o que está acontecendo no seu país, sem conhecer, sem saber sequer quem são os seus representantes. E outra, fora a responsabilidade que temos, nós oramos por estes homens, a responsabilidade que temos de saber como está acontecendo com eles, as perseguições que eles estão passando. Muitos de vocês não sabem, estão enfrentando situação difícil, inclusive policiais que estão lá no poder, generais que estão lá no poder. Nós precisamos nos unir, nós precisamos ajudá-los, nós precisamos entender, nós precisamos orientar, nós precisamos de uma só unidade, que nós venhamos ter unidade, todo o povo que quer ir para o céu, todo o povo que quer levar outras almas para o céu, esquecer a desunião de igreja e unir-se em uma só voz. Quando eu estou falando em unir, não é a união da EORDIMEN mundial, não é disso que eu estou falando, estou falando da unidade da igreja. A igreja que eu falo não é placa de igreja, é toda a igreja, todas as placas, todas as congregações que professam ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E isso é muito importante. Eu queria muito que você, se você me ouviu até aqui, compartilhe esse vídeo para frente. Eu quero também tentar chegar a esse vídeo a algumas pessoas que eu tenho contatos deles, como alguns senadores, alguns deputados federais, algumas pessoas que têm influência, para que isso chegue ao máximo de pessoas possível. Faça também uma conclusão, faça também um vídeo, envie mensagem, procure entender mais. Não precisa de ter medo de falar sobre política dentro da sua igreja. Os homens de Deus falavam de política e muitos dos nossos líderes cristãos têm medo de falar isso hoje e espantar rebanho. Gente, isso é o cúmulo, é o cúmulo. Na época da eleição, você deve sim, líder político, estar orientado e orientar o povo. Orientar e falar, ó, esses são os políticos, eu tenho acompanhado que defende os princípios cristãos. Nós precisamos os eleger. Não tem esse negócio de dizer igreja e política não se mistura. Se mistura sim. A Bíblia é uma política de Gênesis e Apocalipse. Nós temos que saber como lidar com isso. Quem não entendeu isso ainda não entendeu a Bíblia. A maioria dos conflitos bíblicos, se não todos, foram políticas. Eram reis tentando destruir o povo, eram governadores tentando destruir o povo, eram juízes tentando destruir o povo, líderes políticos tentando destruir o povo, e assim sucessivamente. E hoje, às vezes mudou de nome alguma coisa, mas ainda é a mesma história. Muitos de nós, eu sempre falo isso aqui, às vezes falo bem assim, mas no Brasil não vai acontecer isso. Não aconteceu na Venezuela, Nicarágua, em outros países aí, né, em Cuba e outros países, entrou pelo lado do
mu, né, ni, né, no. Comunismo. Entendeu? Acho que eu falei a palavra toda. Vai que caiu o meu vídeo, mas eu vou tentar. Então precisamos disso. E às vezes pode falar para você, ah, não, mas nós somos diferentes. E o povo de Israel não é o povo de Deus? Todas as vezes que se esquecem da palavra de Deus, dos princípios bíblicos que pende para um lado que não agrada a Deus, entram em guerra. Devemos orar sim por Israel? Devemos, mas nós sabemos que Israel está pagando o erro lá de trás. É claro que nem por isso nós devemos incriminar Israel. É o povo de Deus e sem chance de ir contra eles. Né? Eu não estou com essa bandeira aqui atrás à toa. O meu coração tem chorado por dentro por ver crianças degoladas. Tenho acompanhado homens sendo mortos, a mulher vendo, e depois disso a mulher sendo estrupada e morta, a família inteira. E muitos dos nossos irmãos cristãos nem estão sabendo disso ainda, não tem acompanhado. E fala, não me envolvo com política. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você não se envolve com política, você não consegue explicar a Bíblia na atualidade. Porque a política, ela está envolvida em todos os cantos. Agora, nós precisamos entender para separar política de politicagem. E eu queria muito que você, líder cristão, entrasse isso na sua cabeça e que você passasse a entender, passasse a procurar saber o que está acontecendo melhor no nosso país, se atualizar um pouco mais. Me perdoa, a intenção não é ofender aqui, mas que você venha discernir quem são os políticos que defendem o povo de Deus. O que eles estão precisando, qual é a pauta que está sendo defendida. Eu tenho tantas coisas para dizer aqui, mas o vídeo já foi para 16 minutos. Eu tento gravar um vídeo com 4, 5, mas é impossível falar desse assunto com pouco. Então vou ter que gravar vários vídeos, cada um com um tema. Se você puder, se inscreve no meu canal. Eu vou estar tentando deixar alguns canais de homens que defendem os princípios cristãos, de homens que estão lá no poder e defendem o povo de Deus. E nós precisamos orar por eles, saber o que está acontecendo e saber como agir. Se precisarmos ir às ruas, rodear os muros, que seja isso feito com os nossos líderes, orientados por vocês, como eu disse aqui, para finalizar, em Provérbios 24, 6. Né? Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselhos se obtém a vitória. Conselhos de quem? Eu estou falando isso porque eu acredito em você, líder cristão. Eu acredito em você, pastor, apóstolo, missionário, bispo, líder cristão, qualquer que seja, da ordem eclesiástica, que tem nos dado cobertura. Acredito na capacidade de vocês, acredito no chamado de vocês, acredito na cobertura espiritual, acredito na revelação de Deus, acredito que nós unidos, nós podemos vencer essa guerra em pouco tempo. Mas se nós não nos unirmos, não se atentarmos a essas e outras coisas, nós podemos sim passar por dias muito piores. Eu conto com você. Não tenha divisão. Tenha unidade entre os outros líderes. Precisamos dos conselhos de vocês. E juntos, é claro que não vão ter de imediato a mesma ideia, mas se todos estiverem ligados no trono, ele não vai se preocupar que seja prevalecida a ideia dele, mas sim em unidade. E o Senhor responderá, eu não tenho dúvida, porque todas as vezes o Senhor respondeu. Que o Senhor venha colocar essa palavra dentro do teu coração, essa mensagem, e que eu não seja mal entendido. Eu quero que você saiba, eu acredito nos nossos líderes espirituais do Brasil. Contamos com vocês para nos guiar, nos orientar nessa grande batalha.